O vendedor, eu vejo o seguinte, ele se desorganiza muito no dia a dia. São muitos contatos que ele fala, são muitas conversas, são muitas histórias, é muita informação que ele levanta com diversos clientes. E se ele não tiver ali uma ferramenta que o ajude a produzir, que o ajude a organizar a sua agenda, os seus touch points, os seus follow-ups, né? Um dos pontos que mais ajuda a vender é o vendedor conseguir fazer o acompanhamento, o follow-up, essa cadência de contatos. E é muito difícil fazer isso com tanta qualidade e alta performance sem um CRM, né? Então eu vejo que a empresa que está vendendo, que tem uma equipe comercial e não tem um bom CRM implantado, porque às vezes também tem uma confusão, assim, a empresa pensa, não, eu tenho um CRM. Aí você começa a fazer umas perguntas, você viu que o cara contratou, mas não usa e nem explora 5% do que tem, sabe? Exato. Quando você contrata, te cortando um pouco, tem uma cultura que vem por trás, que é o quê? Que é organizar a chegada dos leads todos dentro de um funil, o processo estar totalmente detalhado, com todos os touch points. Essa parte vem antes da contratação da tecnologia. E as pessoas avançam para a contratação da tecnologia sem ter um método, sem ter um processo. E aí é difícil gerar valor, sabe? Por exemplo, vamos falar a realidade. Adianta você pagar um personal se você não for na academia? Não. É a mesma lógica. Se você contrata uma ferramenta de CRM e você não tem cultura, não tem processo detalhado, não faz o seu vendedor perceber a importância daquele uso, não adianta você ter. Realmente é um custo a mais que você está tendo. Você não precisa de contratar. Mas se você busca melhorar, performar os resultados, começa por isso, criando esses métodos, entendendo o que são os indicadores que te importam para você construir e depois implementar a tecnologia. Que eu vejo que é um diferencial da Nectar, né? Quando as empresas contratam a Nectar, é como se elas estivessem contratando uma consultoria, porque a Nectar vai ajudar a desenhar esse processo comercial passo a passo, né? Sim. Com o time de sucesso do cliente. Como é que é esse processo, João, na sua experiência, assim, de desenho do processo comercial, de implantação de um CRM na empresa? Que lições você pode trazer aí para os empresários que estão nos assistindo e nos ouvindo? Sim. Cara, é o seguinte, Marcos. No começo, quando você contrata os caras... Você foi um cara que trouxe bastante conhecimento pra gente. Quando a gente foi implementar o IBC, você foi, assim, de longe, o cara mais criterioso em entender tudo que você precisava e fazer reuniões intermináveis. Bem grande mesmo, explicando sobre o que tinha que ser, onde que vai esse dado, cadê aquela informação, a gente precisa de conectar isso, aquilo outro, e envolver todas as pessoas. Você deu a real atenção para isso, porque a máquina que o IBC tinha de crescimento, ela era totalmente fechadinha e tracionada, e um detalhe que você erra na construção do processo, você desliga uma máquina forte de crescimento. Na nossa experiência, a gente percebeu que, 1, construção de processo comercial. 2, ramp-up de vendedores. Porque o treinamento do vendedor é uma das coisas, assim, depois de um bom processo comercial, a parte mais importante. Porque vendedor sai, sabe? Vendedor, ele sai para uma proposta maior ali e você precisa de ter um step job para trazer uma pessoa rápido e fazer uma rampagem desse cara para que esse cara volte a performar na velocidade do que estava. E a ferramenta de CRM ajuda muito nisso. Se você tiver um playbook bem detalhado, com todas as organizações comerciais, os touch points detalhado do treinamento, às vezes o cara entra, o que é o comum as empresas fazem? As empresas mais tradicionais, contratar um vendedor. O que esse cara faz? Senta do lado de um outro vendedor e vai vender do lado. Sabe? Vai voar acompanhado com ele para você ver como é que pilota. Em algum momento, se esse cara for autodidata, muito bom e ter nascido para aquilo, vai dar certo. Mas as chances são baixas, a gente sabe como que é isso. Então, se você constrói o processo da contratação, entende que talvez 3, na Nectar, eu respondi essa pergunta no meu Instagram esses dias, eram 6 meses de ramp-up. Do primeiro, presta bem atenção, do primeiro mês até o 6º mês, eu não esperava nenhum resultado financeiro de um vendedor. Era 100% focado em treinamento, em ensinar o cara. Primeiramente, a gente falava assim, que o primeiro mês é para ensinar o idioma para ele. Ele tem que falar o mesmo idioma que eu.
E dentro do acelerador, existe um idioma do acelerador, que é a sua cultura, dentro da Nectar existe a minha, e dentro de cada empresa tem a sua. No segundo mês, eu vou ensinar para ele os processos comerciais, o que ele tem que aprender a fazer. No terceiro mês, ele começa a assessorar uma venda ou outra, mas fazendo um trabalho que a gente chama de monkey job, uma coisa mais acelerada, fazer ligação, organizar proposta, alimentar o CRM, entender o jogo todo. Depois ele vai entender sobre o mercado. No quarto mês, a gente fazia um overview sobre o mercado como um todo. No quinto, sobre o produto. O que ele está vendendo? Ele está vendendo Nectar? Cara, o Nectar é uma ferramenta que você conhece. É gigante, tem muita tela, tem muita complexidade. E se você coloca um cara para vender um produto que ele não sabe, e às vezes o cliente pega... Porque eu vendo para diretores comerciais. Diretores comerciais, em sua grande maioria, são pessoas inteligentes, performadas e vaidosas. Eu não posso soltar um vendedor para conversar com um cara despreparado. Né? Então, eu tinha que ensinar para ele também sobre o produto bastante, para no sexto mês ele começar a ter a primeira meta comercial. Percebe o tamanho da complexidade de uma área que é totalmente ignorada pelas empresas tradicionais, que é treinamento e rampagem de vendedor. Então, isso tudo eu tento passar para os meus clientes de uma forma até que gratuita, né? Porque no site da Nectar tem, sei lá, 1000 blog posts de vendas, uma porrada de curso gratuito, coisas que a gente faz fora da implantação, mas esse é um ponto, né? Como é de graça, as pessoas não fazem tanto, sabe? Assim, a gente tem hoje, sei lá, uns 4 mil certificados dos cursos que a gente fez online, mas os clientes mesmo, eles não dão tanto valor em fazer, sabe? Quem faz é o mercado como um todo, e acaba gerando um lead, né? E o conteúdo gratuito lá do Instagram, do @NectarCRM, também é sensacional. É um dos melhores conteúdos de vendas do Instagram. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, entra aí, começa a seguir. De verdade, você vai ver muita coisa prática aí para você usar com o time de vendas, usar no teu processo comercial. Essas 3 letrinhas, né, CRM, que significa Customer Relationship Management, que é a gestão do relacionamento com o cliente. A tradução que eu faço dessas letrinhas é você buscar melhorar a sua taxa de conversão. Se você faz essa gestão de relacionamento com o cliente melhor, você vai ter uma conversão melhor, né? E a taxa de conversão, ela faz tanta diferença, e às vezes as empresas elas não refletem sobre isso. Exemplo, se eu tenho uma loja, vamos pegar um exemplo de uma loja, e a cada 10 clientes que entram, eu vendo para 5, 50% de conversão. Se eu melhoro essa conversão para 70%, a cada 10 clientes que entrarem, eu vou vender para 7 clientes. De 50% para 70% é quase 50% a mais de vendas. Por quê? Porque 50% para 70%, em percentual absoluto, é 20% a mais. Mas em crescimento percentual, é quase 50% a mais. Porque 50% de 50% é 25%. Então, 50% mais 25% seria 75%. Então, se eu levar minha conversão para 70%, eu estou crescendo quase 50% a mais minhas vendas. Sim. E eu sempre fui obcecado com taxa de conversão, sabe? Porque você vai melhorar o retorno sobre o investimento do marketing, você vai ter um vendedor mais satisfeito. Tem empresa que às vezes pergunta, né? Como é que eu faço minha equipe de vendas ficar motivada, tal? Cara, o principal hack, a principal sacada, a principal estratégia disso aí é o seguinte: faz os caras ganhar dinheiro, velho. Entendeu? Claro, tem um monte de coisa, né, que a gente vai conversar aqui de técnicas que você pode usar com o teu time, usando o conceito de CRM, usando ferramentas de gestão comercial e tal, mas eu acho que o cerne da questão é o seguinte: vendedor engajado é vendedor que está fazendo dinheiro. É claro que tem uma corresponsabilidade entre as partes, não é só a empresa, não é só o vendedor, não é só o gestor comercial, acho que é uma triangulação, né, das partes envolvidas, considerando também ali a área de marketing, né, como que a empresa se cria demanda, mas o cerne da questão é, se você não tem de verdade um conjunto de fatores que consiga fazer o teu time fazer dinheiro, sabe? Se a pessoa, depois de 1, 2 anos na tua empresa, a realidade financeira dela como vendedor ou vendedora não é pelo menos um pouco melhor do que na última empresa, ela não vai ficar. Sim.
Não vai ficar, entendeu? Você pode ter uma ótima cultura, um ótimo clima, um ótimo produto. Você pode estar fazendo um bem danado para o mundo, mas equipes comerciais são mais ambiciosas e mais gananciosas. Precisam ser. E precisa ser, né? O Precisam vendedor ser. tem que gostar de dinheiro para ele ir para cima e buscar resultado. Um dos critérios que a gente coloca de contratação, e é difícil medir isso, você precisa de um profissional e tudo mais, é entender a busca pelo sucesso que esse cara tem, né? Ou essa cara. Essa pessoa que vai entrar no seu time de vendas, você tem que colocar na sua cabeça que ela tem que parar de vender e empreender no time de vendas. Ela tem que entender que ela pode ganhar o que ela quiser ganhar. Ela pode ganhar o que ela quiser ganhar, ela pode crescer dentro do tanto que ela quiser crescer. Eu falo isso lá dentro, quem está na Nectar sabe. O meu papel é sempre criar os próximos degraus que essa pessoa vai percorrer ali dentro.